Estamos agora, então, iniciando o nosso curso oficialmente, Trilha da Advocacia. É um curso que começa hoje, dia 22, e vai até o dia 25 de março, ou seja, até quinta-feira. É uma oportunidade de você desempenhar e aprender e articular possibilidades, enxergar caminhos para a sua advocacia que você não tinha vislumbrado até então. A advocacia, ela é um exercício institucional. A OAB bate muito nessa tecla de manter a advocacia como um sacerdócio. Contudo, a contemporaneidade, a atualidade, o mercado em si está muito volátil, está muito expressivo, está muito crescente. E a gente não pode mais ficar apenas no campo institucional do exercício da advocacia. A gente precisa entender e atualizar os nossos pensamentos, a nossa mentalidade para fazer melhor jus à nossa advocacia. Então, sim, vamos falar sobre negócios dentro da advocacia, porque a partir daí, a partir da possibilidade de você enxergar que a sua advocacia é um negócio, você consegue gerir melhor a sua advocacia. Porque sendo um negócio, já começa que o dinheiro da sua advocacia não é para você comprar blusinha, para você comprar seu carro, para você comprar... Não é, né? Comprar o iFood, ficar comendo comida todo dia. Não é. O dinheiro da sua advocacia é para gerir a própria advocacia. E assim que ela está sendo gerida, ela te paga um prolabore, como qualquer outro empreendimento, ela te dá depois, já que você é o dono, detentor da sua advocacia, ela te dá depois a possibilidade de transferência, né, de lucro, de divisão de lucros, e você consegue escalar a sua advocacia. Mas, Fernanda, como é que eu consigo escalar a minha advocacia? Você consegue escalar a sua advocacia entendendo como funciona a gestão de negócios para a advocacia. E é isso que a gente vai tratar nesse treinamento também, tá? Mas, Fernanda, quem é você, né, para falar sobre isso? Onde você está na fila do pão, né, para falar sobre isso? Bom, eu sou Fernanda Ferreira da Silva, eu sou advogada desde 2008, advogando. Sou empresária já há 17 anos, sou mentora para advogados. Depois de 2008, a partir de 2011, eu comecei a mentorar oficialmente advogados. Porque até então eu fiquei travada, insegura em lidar com advogados. Isso a gente vai tratar aqui nesse curso, porque, veja, eu já era empresária, eu já era advogada, e quando eu fui fazer advocacia, quando eu fui fazer o direito, em 2001 eu fiz direito, eu entrei na faculdade, em 2004 eu abri meu negócio. Então eu já tinha uma visão do que eu queria fazer com a minha advocacia, que era a fortalecer o meu negócio principal, que até então era a escola de cursos profissionalizantes, que agora em abril completa 17 anos, que é a UNQ, União Nacional da Qualificação para o Emprego. Abrindo essa escola em 2004, eu comecei a desempenhar várias atividades. Então, empresária ali, abrindo a advocacia, eu comecei a advogar. Então, gestora ali da minha própria advocacia. E por que eu travei quando eu fui falar para advogados? Porque eu tinha limitações, crenças de que eu não estava preparada, apesar do know-how, porque eu já mentorava ali pela escola, eu já mentorava presidente de sindicato, eu já mentorava CEO de empresas, eu já fornecia cursos em company. A minha escola ela tinha uma esteira de produtos grande, porque a gente ia do inglês comercial até a gestão de negócios. Então, a gente passou já por hotelaria e turismo, já passamos por espanhol comercial. Tudo que uma empresa precisava, eu ia lá e desenvolvia o treinamento e levava para desempenhar com essa empresa. Vendia só para empresas? Não, a gente vendia também no varejo, né? Então, a gente vendia também para o público final. Então, as pessoas estavam fazendo faculdade de contabilidade, de administração, vinha fazer o curso com a gente, porque era mais barato fazer o curso com a gente do que levar uma DP na faculdade. Então, fazendo o curso com a UNQ, ela acabava diminuindo a chance
de ter uma DP na faculdade, e o nosso curso era muito bem avaliado. Lá se passaram, né, 17 anos, a gente formou mais de 10 mil alunos. Hoje eu fico muito honrada quando os alunos retornam, e eu tenho muitos alunos que ainda me seguem nas redes sociais, que me acompanham, que vão passando por tudo isso. E a gente vai formando, né? A gente vai trazendo um lastro de profissionalismo, de credibilidade, de fidelização, porque isso tudo é um processo. E quando eu falo assim, sem pudor algum, que eu travei lá, mesmo já tendo know-how, mesmo já sabendo o que fazer, mesmo já vislumbrando quem eu queria ser, onde eu queria levar a minha advocacia e o meu negócio, quando eu falo que eu travei, é porque sim, somos humanos. E não esquecer isso é tão importante. Viver essa humanidade é tão importante. Ontem eu vi uma entrevista do filho do Chorão, né? O Chorão, o cantor, e eu achei lindo o que o filho dele falou, porque ele falou assim: muitas pessoas olham para o meu pai e esquecem que ele é um humano. Então, o fator morte dele, que foi terrível, um absurdo, mas é pela fragilidade da humanidade que nós temos. Nesse momento pandêmico que todos nós estamos vivendo, a gente não sabe muito, né? A gente está vendo um monte de palestrante de palco. Eu dei para vocês aqui uma dica sobre Instagram, e você abre o Instagram, tem só pessoas com Ferrari fazendo viagens onde não deveriam. Tem uma pessoa que está aqui no Instagram que mandou tirar a placa dos carros, vai levar uma multa. Tipo, não tem muita percepção da responsabilidade que as pessoas têm. A gente está formando muito formadores de opinião e poucas pessoas técnicas o suficiente, reais, sabe? Com know-how real, para poder, com embasamento real, para poder sustentar aquilo que falam, aquilo que aparentam, aquilo que apresentam. Então, o Instagram, qualquer mídia social, e você vai na UAB, tem 1.300.000 advogados inscritos, você fala, nossa, não tem mercado. Para cada 200.000, para cada 200 pessoas tem um advogado. Não vi, não sei onde eu vi essa estatística, mas sou péssima em matemática, também não fiz essa conta. Mas, assim, não importa quantos profissionais tem. O mercado sempre vai se fortalecer com um profissional que sabe o que está fazendo. Por que eu sustentei? Por que eu quebrei a minha escola já, tá? Porque eu não sabia gerir, eu parei lá na gestão, eu achava que sabia gerir, não sabia. Então, eu passei por vários perrengues para chegar hoje nessa posição de poder oficialmente mentorar uma pessoa, porque eu sei o caminho que a pessoa tem que trilhar. Por que hoje eu consigo falar tudo isso para você? Porque eu tive paciência e eu tive percepção e eu nunca perdi o norte de para onde eu ia. Então, eu passei por uma situação dentro da minha escola que eu via 1.217.000 advogados. Olha isso. Aí você vê esse número, você fala, caramba, é muito advogado. Gente, não é muito advogado. Não é. Não é. Porque para cada cidadão, a gente tem no mínimo 10 demandas ao longo da vida dele, para cada cidadão. Então, não é muito advogado. O que tem aí é muitas pessoas aventureiras, muitas pessoas que se formaram em direito, que foram muitas vezes muito mais no barzinho, porque é só você olhar, né, na era presencial, o que se abre em torno de faculdades, né? Se abre em torno de faculdades, se abrem barzinhos, né? Então, o que acontece? Você percebe 3 mil só no Amapá tem de advogados. Então, o que você percebe? Você percebe que tem uma enxurrada de pessoas que parecem que estão fazendo e uma enxurrada de pessoas que estão ali labutando, e aí tem você ali no meio, começando ou enxergando essa... Todo mundo tem voz hoje, o que é maravilhoso. Eu sou a favor da democratização da voz e do espaço de fala. Eu acho que tem que ter mesmo, até para a gente começar a conhecer melhor as pessoas. Então, quando eu trago a questão da humanidade, somos todos humanos e falíveis,
Porque somos humanos, somos falíveis. Quando eu trago a questão do know-how, que não é só palco, não é só aparecer aqui e falar e parecer e gesticular, e não. A gente precisa ter conhecimento, tem um lastro, tem de onde veio, tem do que fez. A gente traz tudo isso. A gente passa por todos esses, né, percalços até chegar onde a gente quer. Fernanda, e como é que a gente vê hoje? O que é a trilha da advocacia? Então, hoje, eu estou presidente da Comissão de Coach Jurídico e Oratória da Subseção de Francisco Morato da OAB. Estou também lá, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Subseção também de Francisco Morato. Já fui presidente da Jovem Advocacia na Subseção de Osasco. Já fui presidente da Comissão de... uma comissão que eu criei lá na OAB de Osasco, que era de serviços comunitários também. Eu já criei essa comissão e trabalhei com ela lá em 2009, 2010. Trouxe tudo isso, né? Fui eu que trouxe a jornada da advocacia. Então, se você quiser se inscrever, se inscreva, porque são mais de 26 horas. Assim que surgiu a pandemia, que eu vi que as pessoas estavam ficando... Lá no ano passado, em março, que eu vi que as pessoas estavam ficando, né, estranhas. A gente nem sabia onde ia parar essa pandemia. E a gente já viu que as pessoas estavam ficando estranhas. Eu imediatamente já criei, foi a minha doação maior, foi a jornada da advocacia. Também te dá um certificado. Então, aqui quem falou? O José falou que está na faculdade. Os certificados valem como atividades complementares, né, também. Então, veja, criei a jornada da advocacia, a UNQ, União Nacional da Qualificação para o Emprego, ela foi fundada em 2004, abril de 2004. Advogo, sim, tenho escritório. Hoje mais virtual, né, porque realmente eu sou do grupo de risco, então eu não atendo clientes presenciais nesse primeiro momento, porque eu acho que a gente tem que se preservar. Mas estou advogando, estou trabalhando, tudo que é possível fazer com o uso da tecnologia eu estou fazendo, e muito bem, obrigada. Por que eu fiz, então, a trilha da advocacia? Porque eu percebo que há um vácuo entre, um limbo, né, entre o advogado e o advogar. O advogado, ele é aquele profissional que fez lá 5 anos de direito, escolheu, optou entre 300 mil carreiras que a gente teria dentro do direito. Uma delas é ser bacharel, né? Que aí não é uma carreira. Depois que você termina a faculdade, você percebe que não é nada, a não ser que você dê um passo a mais. Ou é um concurso, ou é advocacia, ou é promotoria, enfim. Você fez lá 5 anos de faculdade, e nesses 5 anos de faculdade, a faculdade te deu tudo o que você precisava, né? Dentro das possibilidades da graduação, dentro das limitações da graduação, ela te deu tudo o que precisava para advogar. Tecnicamente, você é um advogado. Tecnicamente, você vai passar na UAB, depois de passar na UAB, você é um advogado. Mas entre você passar na UAB, que também é um outro, né, percalço, um outro degrau, entre passar na UAB e ser o advogado que você imaginou lá no primeiro ano da faculdade, tem aí uns degraus que a gente precisa passar. E a esses degraus eu dei o nome de trilha da advocacia, porque é uma trilha. Sim, é um caminho que você vai percorrer, é uma jornada que você vai caminhar. Quando você pensa em advogar, você precisa primeiro identificar qual é o seu papel na sua vida. Imaginando isso, e por isso que eu defendo a propositura desses cursos, porque a faculdade te deu conhecimento técnico e jurídico. O que o curso vem para você? O que o curso vem trazer para você? Ele vem trazer para você justamente a questão humana, profissional, gestão, a questão de negócios, a questão de empreendedorismo, que é o que falta para qualquer profissão.
Então, a Sheila tinha me perguntado assim, mas eu não sou advogada, eu posso ir fazer o curso? Sim, deve, porque os conceitos que a gente vai trazer aqui não são conceitos exclusivos, fechados para a advocacia, porque o contador, ele sai da faculdade também sem saber gerir a própria contabilidade dele, se ele optar por ser empreendedor. O administrador de empresas, não, mas o médico também não sabe gerir o próprio consultório dele. Então, qualquer profissional liberal que precisa entender como funciona o seu negócio, como um negócio em si funciona, precisa estar aqui, precisa realmente fazer esse treinamento aqui com a gente. Então, convide os seus colegas, porque aí são 4 dias que a gente vai ficar juntos, convide os seus colegas para que venham fazer as inscrições, para que possa entrar também. Por quê? Porque o curso ele vai te dar um certificado, que vale como atividade complementar, o certificado é entregue no dia posterior ao fim da aula, e quem vai receber é quem estiver no mínimo em 3 aulas. Nós temos 4 aulas, quem estiver no mínimo em 3 aulas, recebe o certificado. Para receber o certificado, você precisa, ao final da aula, e aí eu vou falar para você o momento de colocar, você vai colocar aqui no chat o seu nome completo, para que a gente tenha o registro da sua lista de presença. Essa é a nossa lista de presença. Então, ao final da aula, você vai colocar aqui o seu nome completo, para você poder entrar na jornada, para você poder receber o seu certificado, tá? O material complementar, ele é disponibilizado a partir de amanhã nos grupos de WhatsApp. Então, daqui a pouco eu já coloco o link aqui no grupo, para que você possa começar a ter, para você entrar no grupo e aí ser notificado. Esse grupo ele fica aberto, então fica aberto para mim, né? Então só há mensagens minhas lá, ele é silenciado. Mas, tudo bem, Elaine? Ele fica aberto para a gente poder informar palestras que estão passando agora no mês de abril. A gente, na subseção de Francisco Morato, vai ter uma série de palestras aí toda semana. Então, você já fica notificado das palestras que vão ocorrer, que eu vou ministrar e que a subseção também vai ministrar, tá bom? Então, material complementar e mais o certificado. Dúvidas quanto a isso, por enquanto? Pode falar, eu estou ouvindo aqui, tem um delay, né? Bem, doutora Ângela, bem-vinda. Não, não, não. Então, bora começar? Eu quero que você pense numa coisa comigo. Hoje a gente tem 1 milhão de cursos. 1 milhão, você abre agora nesse horário no Instagram, tem 1 milhão de lives, né? A gente faz toda a UAB, tá, se entra lá na Cultura e Eventos da seccional, tem 1 milhão de treinamentos. O ponto primordial que faz com que o advogado perca tempo de vida é o que eu estou fazendo aqui neste momento. Na administração, na gestão de negócios, a gente usa um termo que é assim, o ROI, é retorno sobre investimento. Então, o que é o ROI? O ROI é o retorno sobre investimento. O ROI, ele faz com que você tenha o retorno sobre aquilo que você investiu. Então, você fez a faculdade e, no mínimo, gastou 60 mil reais na sua faculdade. São 5 anos, aí tem estacionamento, tem comida, tem livros, muitos livros, tem cursos extras, tem um monte de coisa, tem os ternos, né? Você já começa a se vestir como advogado, tem um monte de coisa. Então, você gastou ali, no mínimo, 60 mil. Eu lembro que no meu primeiro ano, de cada 5 professores, 3 entraram na sala fazendo a conta do quanto a gente ia gastar até o final da faculdade, se era realmente isso que a gente queria ou não. Eles fizeram isso assim, tranquilões, né?
E para desestimular mesmo, quem está só para passeio, para já sair, a gente já fazer a peneira ali. Porque se você vai investir 60 mil reais, 80 mil, 100 mil numa faculdade, e ao final dessa faculdade você vai ganhar R$ 1.000, alguma coisa tá errada. Se ao final do seu investimento, ao longo do seu investimento, você recebe R$ 2.000, R$ 3.000 advogando, se ao longo de 2 anos, de 3 anos, você ainda não recuperou, pelo menos, o investimento. Vamos abrir uma padaria. Estou abrindo uma padaria hoje. Qualquer negócio que você abra, vou abrir uma padaria. Daqui 2 anos, eu tenho que ter retorno desse investimento para entrar na zona de equilíbrio, para entrar no equilíbrio. Então, se você está há 2 anos, 3 anos, 5 anos do seu negócio e até agora você não tem um salário condizente com o investimento que você se propôs a ter ao ingressar na sua advocacia, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E tá tudo bem, tá? Não é demérito. Nossa, eu vou me matar agora. Não, não é demérito, gente, não é demérito. Eu abri a minha empresa em 2004, quando era 2013, eu estava fechando, assim, estava falindo, porque eu não sabia gerir a minha empresa. E olha quantos anos que eu passei ali. Eu fui aprender a gerir de verdade em 2014, 2015, que eu aprendi a gerir de verdade. 10 anos, né? 11 anos depois que a minha empresa foi aberta, eu fui aprender a gerir. Então, leva um tempo para você aprender a gerir. Hoje eu não me condeno, porque eu passei lá 10 anos ganhando dinheiro e não vendo dinheiro. O dinheiro entrava, eu ganhava dinheiro, tá? Minha escola ia muito bem, obrigada. Era referência lá em Osasco. Eu tinha a escola. As maiores empresas de Osasco e região contratavam os meus alunos. Então, eu tinha parcerias muito grandes. Mas eu consegui falir. Por que eu consegui falir? Porque eu não tinha essa visão gerencial, eu não tinha essa visão de negócios efetiva, concreta. Eu não tinha. Eu tinha profissionais, eu sabia contratar profissionais muito bons, que iam lá e ministravam os treinamentos, tudo, mas eu não sabia, para o meu próprio negócio, eu ganhava muito dinheiro e esse mesmo dinheiro ia embora. Eu ganhava e ia embora, eu ganhava e ia embora. Aí a gente começa a falar que é macumba, que é inveja, que é qualquer coisa que não é para ser. A gente começa a falar, não é para ser. A gente começa a procurar no oculto as respostas que estão aqui, ó, na nossa fuça, né? Na nossa cara. Que é o quê? Fernanda, respira e começa a profissionalizar a gestão do seu próprio negócio. Começa a profissionalizar a gestão do seu próprio negócio. Então, talvez hoje você ganhe mais de 3 mil, 4 mil, 5 mil, você ganha 10 mil, mas esse dinheiro está entrando e você não vê ele saindo. Ele entra com a mesma velocidade que ele entra, porque você é bom de negócio, você é bom de captar, você é bom de prospectar, você é bom de negociar. Entra dinheiro, você recebe, mas esse dinheiro não fica, ele não consolida. A sua advocacia não está consolidada. O seu negócio não está consolidado. Percebe que é para além do negócio, tem a ver com a mentalidade, tem a ver com as crenças que você tem, com os sabotadores que te governam, tem a ver com tudo isso. E nesses 4 dias a gente vai trabalhar com profundidade nesses pontos específicos da sua mentalidade, dos seus sabotadores, das suas crenças, para que você saia nesses 4 dias assim, uau, realmente, a partir de agora eu sou outra pessoa. Aí a minha pergunta para você é, qual é o ROI? Fiz todo esse discurso para perguntar, qual é o ROI que você quer ao final desse curso? Qual que é a resposta, o resultado que você quer quando a gente finalizar esse treinamento? Me conta aqui no chat. O que você espera desse curso? Porque muito mais do que o que eu tenho para trazer, e eu já falei, e você viu que eu tenho bastante, é o que você está disposto a absorver, o que você está disposto a entender, o que você está disposto a captar daqui. Por quê? Porque muitos ruídos estão aí o tempo inteiro para a gente.
em todos os lados. Há muitos ruídos. Há ruído da família, nesse horário a família está toda em casa. Há ruído da própria internet, que vem as notificações. Há ruído do seu próprio pensamento, que está mais acelerado. Há diversos ruídos. Qual é a sua perspectiva? Qual é a sua expectativa? O que você espera? O que você quer para esse treinamento? Me conta. Fala comigo. É um curso para falar também, né? Então, põe aqui no chat o que você espera do treinamento. Porque, a partir dessa linha, desse objetivo, a gente consegue rebobinar a fita sobre essa época. A gente consegue rebobinar e consegue fazer daqui para depois, daqui para amanhã, daqui para mais. Porque quando eu falar assim para você, olha, me diz o que você quer agora nesse momento, você consegue enxergar, olha que legal, você consegue enxergar o seu papel nesse curso. E aí, eu já te dou o spoiler. Por que o advogado fica no limbo quando ele se forma? Por que a maioria dos profissionais liberais, a maioria das pessoas... Faz uma proporção aí de todos que se formaram para todos que estão atuando no mercado. A gente tem 1.217.000 advogados inscritos. Quantos bacharéis em direito a gente tem? Quantas pessoas se inscreveram no último exame de ordem? Não vamos colocar nesse exame, não, porque esse exame está meio estranho, a gente está no meio da Covid. Mas vamos colocar para antes. De bacharéis, a gente tem para mais de 3 milhões de advogados. Se a OAB não há limitação, se na OAB não há limitação por vaga, não é um concurso que você está competindo com um amigo YX, só tem 10 vagas e aí acaba, a OAB fecha. Não, é livre. Se os 3 milhões de bacharéis formados hoje forem aprovados no exame de ordem, todos eles entram. Todos eles viram advogados. Todos, absolutamente todos. É nesse patamar que eu quero colocar você. Enxerga que você já passou, para quem é advogado, você já passou esse degrau. Você já subiu esse degrau. Você não competiu com ninguém, você é advogado. Agora, que tipo de advogado você é? É o advogado que vai estudar, que vai ser o eterno estudante? Porque é gostosinho a gente receber informação. É gostoso, sacia o nosso ego. Ah, eu fiz um curso lá. Esse curso aqui eu poderia nem dar certificado, mas como eu tenho a escola, eu certifico. Mas o que tem de gente que fica perguntando, mas tem certificado, tem certificado? Gente, quantos dos meus clientes me pediram? Eu tenho duas pós-graduações e um MBA. Nunca me pediram certificado. Nunca. Entendeu? Quem pede certificado é pós-graduação que vai te matricular. Quem pede certificado é, sabe, a empresa tradicional que está lá nos anos 80. Empresa moderna, ela não vai pedir certificado. Mas aí eu não vou pedir certificado, Fernanda, eu não tenho que receber? Não, é um direito seu. Você está se qualificando, você está se aprimorando. Mas a percepção que eu quero trazer para você é que, assim, para de buscar o papel, o diploma. Começa a buscar o conhecimento que vai vir para o mundo. Não o conhecimento que vai ficar aqui. Nossa, como eu sou inteligente, meu Deus, eu sou um gênio. Fiz 10.000 MBAs, 50 milhões de cursos. Eu tenho 59 faculdades. Qual sua conta bancária? Quantas vidas você já transformou? Impactou? Qual o seu resultado? É disso que o mercado trata. É isso que separa esses 1 milhão de advogados do advogado que está ganhando dinheiro do advogado que não está ganhando dinheiro. É essa percepção de ROI, o retorno sobre o seu investimento.
Ok, Fernanda, eu vou ficar aqui com você das 8h21, eu coloquei 20h21, não tenho nada de numerologia, nada, mas é que eu achei bonito o horário, eu coloquei 20h21, falei, deixa eu testar esse horário. 20h21 até 9h20, 10 horas, depende de como a gente se comunicar aqui. Gente, você vai ficar aqui comigo 1 hora, essa 1 hora é vida. Essa 1 hora tem que valer a pena. Nem que seja para você pegar uma palavra, uma frase, para você mudar, para você aprimorar. A Angélica está falando, eu sou bacharel em Direito e resolvi obter mais aprendizado sobre o exercício da advocacia, enquanto não posso exercer. Vou buscando conhecimento. Perfeito, Angélica, você está no time. Você está no time. Eu me inscrevi no mailing da OAB no primeiro ano. Tem muito bacharel que nunca nem entrou numa OAB, o que é um absurdo, porque você tem que frequentar a OAB. A OAB é que vai, né, te garantir o exercício legal do seu direito. Então, você tem que entrar na OAB. Então, assim, se inscreve na OAB. Eu não me inscrevi como estagiária, não, tá? Me inscrevi como no mailing, para receber palestras, cursos, para frequentar o ambiente. Quanto mais ambientada você estiver no meio ao qual você quer alcançar, maiores chances são de conexão entre seu cérebro e as suas atitudes. Imagina se você fica entrando, você fica só no funk, indo em baile funk todo dia e não assiste uma palestra sobre a sua área de atuação. Qual que vai ser o seu repertório? Baile funk. Ah, então não vou no baile funk? Não, pode ir, gente, vai, seja livre. Faz o que te faz feliz. Mas com parcimônia, com objetividade, com intencionalidade. Você vai me ouvir falar muito sobre intencionalidade aqui. Essa é a palavra da moda. Seja intencional. Então, qual é a sua intenção nesse curso, neste momento? Adquirir maior conhecimento. Aí a Angélica colocou assim, no exercício da advocacia. Olha que coisa linda. Porque se ela tivesse colocado assim, adquirir conhecimento, eu ia falar, Angélica, esse conhecimento, ele está grávido. Hoje a gente usa essa expressão, né? A palavra grávida. O conhecimento está grávido. Por que o conhecimento está grávido? Porque não tem filosófico. Conhecimento. Adquira um conhecimento. Né? O que é conhecimento? Aí, quando ela fala assim, do exercício da advocacia, olha que coisa linda. Ela entendeu que a faculdade vai até a página 2. Da página 2 em diante, ela vai ter muito mais coisas. Fernanda, mas a faculdade não tinha que ensinar empreendedorismo? Eu acho que no pré-escola tinha que ensinar empreendedorismo. A gente não ia ter um país tão pobre, tão problemático, se a gente tivesse empreendedorismo, dinheiro e consumidor desde a pré-escola. Se a gente tivesse como base escolar do nosso currículo, na pré-escola, empreendedorismo, finanças e consumerismo. Se a gente tivesse isso, nossa senhora, a gente teria uma população, uma cidadania real. Mas a gente não tem. Então, o que a gente faz? Trabalha com o que a gente pode mudar. A graduação poderia ter? Poderia, mas não tem. Então, você vai ficar reclamando porque não teve, então sou formada. Não, você vai buscar. Então, a Angélica já está buscando, perfeito. O José já está buscando, perfeito. Então, é a partir de agora, quando ele for para uma entrevista para ser, quando ela ou ele for para uma entrevista para ser estagiário, para ser júnior de algum escritório, ele já vai falar, olha, eu fiz um curso sobre a trilha da advocacia e nesse treinamento eu entendi qual é o meu papel dentro do escritório. Eu entendi que a minha carreira é gerida por mim e não pela determinação do escritório. Eu entendi que eu não vou crescer a minha carreira esperando o plano de carreira do escritório. Eu vou crescer a minha carreira conforme as minhas diretrizes, os meus valores e o meu papel dentro da minha carreira. Porque eu sou responsável pela gestão da minha carreira. Olha como muda. Tudo, total, né? Então, estou esperando aqui, que fala mais comigo, gente.
Vamos lá, Angélica, Cláudia, Ellen, José, Sheila, Nayara, bora, bora, bora. Bom, então agora a gente já viu, vamos aos 7 pecados da jovem advocacia. 7 pecados da jovem advocacia. Fala comigo, porque eu tô aqui, né? Não me deixa sozinha, que eu sou carente. Oh, meu Deus, que bonitinho. Então vamos lá. 7 pecados da jovem advocacia. Eu elenquei aqui o mínimo que eu acredito que a gente pode começar a mudar. Então, nós vimos até agora que a graduação é um degrau que você sobe, que é fundamental, caso contrário, você nem pode advogar, que a OAB não limita o número de inscritos, então, sim, você precisa estudar mesmo para passar ali na OAB, que sendo estudante, você tem que se inscrever no mailing da OAB para já frequentar o ambiente. Sim, o ambiente faz diferença no seu crescimento pessoal e profissional. A gente viu que não adianta fazer cursos, encher a parede. Eu tenho 5 quartos de certificados. Não adianta se você não aplicar. É para cada hora de curso, para cada hora de curso, você ter uma hora de aplicação. É assim que a gente aprende. Eu dou aula desde 2001. Desde 2001 foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula para ministrar aulas. E lá eu dei assistente administrativo na época. E nesse 2001 para cá, já foram, né, muitos anos, 20 anos de professorado. E eu estudo muito andragogia. E o homem adulto, a mulher adulta, aprende 95%. 95% da retenção do homem adulto, da mulher adulta, está na comunicação daquilo que aprendeu. Não adianta ficar só aqui me ouvindo, porque minha voz é linda, eu sou linda, eu sei, obrigada, mas não adianta fazer isso. Você tem que falar, tem que participar. Então, quando eu pedir para participar, participa. O máximo que vai acontecer é eu falar, olha, não é bem assim, mas aí, daí. Nós estamos aqui para aprender. O máximo que vai acontecer. Eu não sou do tipo que fica hostilizando as pessoas, porque eu acho isso muito desagradável, muito deselegante, não é o meu perfil, e eu acho horrível quem faz isso. Na verdade, é muito mais demérito da pessoa do que qualidade. Mas tem gente que está seguindo hoje as pessoas que ofendem, né? O Maquied falou: 1000 coisas interferem em nossa profissão. De você não se sentir seguro. A gente vai ter uma aula dessa, acho que na terceira aula, a gente vai falar mais profundamente sobre as crenças, tá? Então, vem na terceira aula. Eu vou mandar um quiz para vocês no material didático e aí você responde esse quiz, porque essa terceira aula eu vou formatar com vocês. Então, eu posso trazer aqui abstratamente as crenças que seguram pelas mentorias que eu dou para os meus mentorados. Mas no que isso vai te ajudar efetivamente? Né? Ajuda porque a gente está ouvindo e de ouvir e tal. Ajuda, sempre ajuda. Mas você tem a oportunidade de ter uma mentoria real aqui, sua, eu e você, você e eu, aproveita a oportunidade. Vamos por ROI nisso aí. Um por ROI, tá? 1000 coisas interferem na nossa profissão, de você não se sentir seguro, instabilidade da profissão. Vivemos numa gangorra, numa hora a gente está por cima, noutra hora a gente está por baixo. Isso chama picos e vales na administração, na gestão de negócios. É quando você... E isso é a impermanência do mercado, ela é para todo mundo. Em 2013 não tinha pandemia e eu quebrei. Então, quando vem as pessoas para mim falar, Fernanda, eu quebrei por conta da pandemia, com todas as ressalvas possíveis, geralmente não é bem assim que acontece. A pessoa já não tinha estrutura profissional, a pessoa já não tinha gestão do seu negócio, a pessoa já não tinha lastro financeiro do próprio negócio,
know-how, sabe, entendimento do próprio negócio. Ela já não tinha o domínio da gestão de pessoas, que a gerir pessoas nesse momento exato, tá um dos maiores dilemas do mundo. Porque como é que você fala para o seu funcionário que você não sabe o que fazer? Como que você fala para o seu funcionário? Então, esse diálogo já não estava vindo, já não acontecia. Então, com todas as ressalvas possíveis, porque sim, cada caso é um caso real mesmo, mas quando eu quebrei lá em 2013, não havia pandemia. Então, eu posso dizer que não é só o efeito lockdown que quebra uma empresa, é o conjunto que está por trás desse efeito. Esse efeito, às vezes, é a gotinha d'água que faltava para o negócio transbordar. Às vezes, é a pressão última da panela que estava aí para explodir, entende? Por que que outros negócios ganharam muito mais dinheiro e evoluíram muito mais nesse momento? O dinheiro ele foi trocando de mãos, ele não foi sendo queimado, rasgado. O dinheiro trocou de mãos. E a gente nunca viu tantos milionários como a gente viu ano passado, principalmente aqui no marketing digital. E que também não é para todo mundo, tá? Mas eu estou fazendo parênteses sobre as falas aqui, tá bom? Numa hora de estar por cima, numa hora de estar por baixo, minha expectativa é entender o meu papel como advogado. Creio que o advogado também é um formador de opinião, um educador. Educa por meio das suas atitudes, ao lidar com as situações cotidianas, a partir de seus exemplos de conduta e comportamentos, baseados em moderação e bom senso. É exatamente isso. Com o advindo da internet, e você está aqui, né? Se abre uma live, eu abri uma live aqui o quê? Em 2 segundos. Todo mundo pode abrir uma live em 2 segundos. Com esse esse advento, né, da tecnologia tão facilitada para todo mundo, a gente vê que as vozes das pessoas, aquilo que a pessoa falava num grupinho, que era de mau tom, que era de grosseria, que era de rusga, que era de pequenez humana, hoje ela traz para cá e aí ganha uma proporção que tem, porque está livre, está para todo mundo. E tem muitos profissionais que não entenderam ainda que ele é o seu próprio cartão, que ele é o seu próprio, sua própria firma. Nós somos a nossa própria firma, né? Nós somos nosso próprio empreendimento. Então, às vezes, a gente perde a mão por conta do tamanho da liberdade que a gente tem. E esse livre-arbítrio, ele é gigantesco. Então, às vezes, a gente não sabe até que ponto, qual é a linha entre o meu livre-arbítrio, entre a minha liberdade de expressão, qual que é a linha entre isso e eu ir lá e fazer, e falar, e apontar dedo, a gente está meio perdido, mas tudo isso é um processo cultural. E vendo a sua fala, eu observo assim, a gente pode e deve reforçar qual é a nossa visão de mundo e como a gente quer defender esse mundo para as novas gerações. Então, todos esses pontos que você levantou aqui, na aula de quarta-feira a gente vai trabalhar. Hoje, algumas coisas aqui a gente vai trabalhar também, mas vai anotando tudo que a gente vai falando, porque eu vou trazer bastante insight desse ponto também, tá bom? Obrigada, né, pela participação de vocês. Vamos lá, então. 7 pecados do jovem advogado, que aí vale para o advogado que já está há mais tempo, para o advogado que está há menos tempo, vale para todos nós. Demorar para pedir ajuda. O primeiro pecado é esse. É você se sentir tão autossuficiente ao ponto de você falar, não, eu não preciso de ninguém. Eu demorei para pedir ajuda. E olha o que deu. Eu quebrei, demorei para crescer. Eu demorei para crescer. Quando eu cresci, eu quebrei. Depois que eu me estabilizei, eu fui levando tudo, sabe, o que tinha que fazer. Hoje eu estou estável, mas, assim, se eu tivesse tido essa orientação há 10 anos atrás, a minha vida hoje seria completamente diferente, teria outro rumo. Mas como eu demorei o meu ego, e aí não é ego de me achar importante, de me achar maioral, porque quando a gente fala em ego, parece que é nesse lugar.
Não é nesse lugar que a gente fala. É o ego de você acreditar. Veja, eu não achava que eu não precisava de ninguém. Eu acreditava que eu sabia. Você percebe a diferença bem tênue, mas uma diferença real? Então, eu não achava que eu não precisava. Sabe? Não é que eu não preciso, porque se eu precisar, eu vou pedir. Eu vou pedir. Se preocupa não, eu vou pedir. Então, eu não achava que eu não precisava. Eu não achava que eu não precisasse. Eu não sabia que eu precisava. Eu achava que eu sabia. Eu tinha convicção de que eu sabia. E a convicção me deixou cega, burra, porque eu não sabia. Se eu soubesse, eu demorei até para saber. Eu demorei para descobrir por que eu estava quebrando. Eu demorei. Por quê? Porque eu achei que eu sabia. Olha que loucura. Então, quando você está aqui nesse curso, a primeira regra é assim: não sabe, não sei, não sei. Vamos trocar? Vamos aprender? Vamos aprender. O que eu falar para você, você pensa sobre o que eu estou falando. Já não vem com a resposta. Exemplo, eu falei para você do ego. Aí falar, pronto, é arrogante. Não, deixa eu ouvir o que ela está falando sobre o ego. Ouve o que é o ego efetivamente. Entende qual é o ponto que o ego faz com que você trave. E aí você vai conseguir despertar. Aí você vai conseguir fazer as coisas andarem melhor. Tá? No grupo de WhatsApp eu vou colocar também a bibliografia. E aí tem o Ego é Seu Inimigo, tem Picos e Vales, tem outros livros também que eu já citei aqui alguns termos deles que a gente vai colocar lá na bibliografia também, para quem quer aprofundar mais na questão da mentalidade. Olha que interessante. Você precisa de um direcionamento, de uma orientação. Então, quem está aqui hoje já é privilegiado, porque já chega nessa percepção. Deixa eu ver o que eu preciso entender. Quem é estudante, então, está um degrau antes, né? Está assim, melhor ainda. Porque deixa eu entender o que é que acontece depois que eu me formo, aí eu morro para passar na UAB, depois que eu passo na UAB. O que acontece depois disso? Você já está buscando essa informação. Então, quando você já se põe nesse papel de acadêmico, mas não no sentido literal de estar lá sentado esperando, vem a mim, não. No sentido institucional, filosófico da história. Platônica, né? Vou dizer até aristotélica do termo, que é você buscar o conhecimento. É você buscar o entendimento sobre o que está se passando, sobre o que está sendo conversado. É você buscar o que te cabe no movimento da sua vida. Qual é o movimento da minha vida? Eu vou buscando o que me cabe no movimento da minha vida para que eu possa melhorar a minha articulação, a minha comunicação, os meus resultados. Hoje se trabalha por resultados. Então, o primeiro pecado capital do jovem advogado é demorar para buscar ajuda. Demorar para entender que sim, a gente precisa de orientação, sim, a gente precisa de ajuda, sim, a gente precisa de um direcionamento. A trilha da advocacia é só o começo. Na quinta-feira eu abro inscrições para o curso Advocacia Magnética, que é o meu curso de empreendedorismo jurídico. E esse curso ele foi formatado para pegar o advogado do primeiro dia dele com o OAB até o dia que ele vai estar lá escalando a advocacia dele. Escalar a advocacia é você abrir a advocacia em várias unidades, em vários locais. É você ter um braço da sua advocacia em vários locais. E aí a gente vai abrir a inscrição na quinta-feira, para quem quiser fazer, quem quiser dar esse passo a mais. Então, para de achar que você sabe tudo, porque a gente não sabe tudo. Diz Platão, foi Platão, né? Foi Aristóteles que falou, sei que nada sei. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que precisa aprender mais. Mais a gente percebe que precisa entender mais, e nesse mundo agora, Bunny, antes era VUCA, agora é Bunny, que é justamente você. Entender que a volatilidade
que a aceleração dos tempos, que a tecnologia que está vindo aí, ela veio para nos ajudar. Eu fiz essa pausa para você ouvir os seus próprios pensamentos. De vez em quando, como eu trabalho com mentoria e coaching, eu uso muito PNL, tá? Eu uso muito programação neurolinguística. Apesar do coaching a gente não usar a programação especificamente, mas eu trabalho bastante com programação neurolinguística. E uma das minhas especialidades é trabalhar com autossabotagem, é fazer, enxergar, mostrar para você onde você está se sabotando, para que você possa parar com essa autossabotagem e começar a ter o resultado que você quer. E de vez em quando eu vou usar essas técnicas aqui no curso com vocês, porque está em mim, eu impregnado, não tem como a gente fugir. E é necessário. Então, quando eu silencio e deixo você ouvir seus próprios pensamentos, é o momento exato em que você tem que anotar. É como se fosse o brainstorming. Sabe brainstorm? Que é a chuva de ideias, a tempestade de ideias. Você não tem que selecionar o que você está pensando. Você pensa e escreve, pensa e escreve. Por que você tem que fazer isso? Porque você vai se conhecer melhor. Quando você se dá a oportunidade de se conhecer melhor, a chance de evolução está a 10 mil anos-luz. 10 mil anos-luz. Quando eu falo que eu quebrei lá em 2013, foi por um fator emocional. Foi porque eu me relacionei, eu estava casada há 11 anos, com uma pessoa que minava 100% das minhas energias, e eu não conseguia, eu me sentia uma louca nesse relacionamento, porque é isso que os relacionamentos ruins trazem pra gente, essa sensação de que a gente é maluca. E eu deixei ele entrar no meu negócio, eu deixei ele fazer do meu negócio o negócio dele, e eu perdi o ânimo de levar o meu negócio adiante, por conta de uma relação ruim. Então, observa que o que me fez quebrar não foi gestão pura, foi o emocional. É por isso que eu posso te dizer com ênfase que, assim, isso quebra a sua advocacia. Se você não estiver preparado para se ouvir e para dar voz para isso que está aqui, ó, na sua cabeça, fica o dia inteiro murmurando. Aí você coloca o relógio para despertar às 6 horas, mas home office. Aí você coloca o relógio para despertar às 7, mas estou home office. Aí você vai almoçar, fica 5 horas no almoço. Estou home office. Você não escova dente de manhã, não toma banho, estou home office. Seu cliente te liga, estou home office. Vou responder depois. Seu cliente te liga às 10 da noite, você não é criminal. Você está falando com ele às 10 da noite. Estou home office. Entende? Se você não tiver o domínio, o autodomínio, a autopercepção de quem você é, você limita o seu negócio, porque o seu negócio ele vai até o limite que você pode deixar ele ir. Tem uma frase que fala isso. Você é o limite do seu próprio negócio. Você é o limite da sua advocacia. Você é o limite da sua advocacia. Se isso te fere, te agride em algum lugar, não briga comigo. Encontre em você onde está doendo. Porque talvez aqui você elimina já esse primeiro pecado capital, que é demorar para pedir ajuda. Quando eu te falo, você é o limite da sua advocacia, dói? Dói ou você gosta? Então quer dizer que não há limite, eu posso crescer. Percebe que não há limite? Percebe que a advocacia, gente, a advocacia é infinito e além. É infinito e além. Você não tem cota para trabalhar. Você só pode atender 5 clientes. Não, você não tem cota para trabalhar. Você trabalha infinito e além. Você não tem cota de honorário, você precisa cobrar o percentual mínimo, que é o que a tabela determina. Mas aquilo é para manter o
o nosso colega aqui falou, que é para manter a moderação e o bom senso dentro da advocacia. Você não vai no médico e ele te cobra R$10 a consulta. Você vai no médico e você paga no mínimo 120, R$200 a consulta. Quando a OAB fala em não mercantilização, é bom para a gente, não é ruim. É nesse sentido, é nesse lugar de você saber o valor que tem o seu trabalho. Então, quando eu falo assim, você é o limite da sua advocacia, se isso doeu, que bom que doeu. E doeu aqui com uma especialista, né? Doeu aqui com uma especialista em autossabotagem, uma especialista em comportamento, uma especialista que pode te ajudar, uma profissional que pode te ajudar. Vamos resolver isso agora? Vamos? Me diz aí, onde está doendo? Ou não, nossa, Fernanda, eu gostei disso. Então quer dizer que não tem limite, porque se eu sonhar grande, eu posso chegar grande. Se você tiver estrutura, se você tiver o caminho certo, se você tiver o GPS, sim. Porque também não adianta. Eu quero chegar no Japão. Onde você está? Bom, premissa. Eu quero chegar no Japão. Onde eu estou? Em Francisco Morato. Eu estou em Francisco Morato hoje. Então, eu quero chegar no Japão, eu estou em Francisco Morato. Tá bom. Então, vai para o Japão. Não, mas... Entendeu? Como que eu faço? Como eu faço? Ah, tem que ir para o aeroporto. Mas qual aeroporto? Quando que eu vou? Quanto eu vou gastar no Japão? Quanto tempo eu vou ficar no Japão? O que eu quero fazer no Japão? É isso que a gente precisa conversar aqui na advocacia. É esse assunto, é nesse lugar. Então, onde você está hoje? Eu estou hoje na faculdade buscando conhecimento para saber a prática, o que me espera amanhã. Perfeito, perfeito. Então, o que você quer amanhã? Amanhã eu quero abrir um escritório. Você vai abrir um escritório próprio. Nesse curso que eu falei para vocês que eu vou abrir inscrição, lá tem um módulo que explica para você quais são os departamentos da advocacia. Então, você vai abrir um escritório próprio, solo, unipessoal, como que vai ser essa advocacia? Ela vai ser uma advocacia onde eu vou ter sócios? Qual é o papel do sócio? Gente do céu, o que tem de colega que foi parar na delegacia com sócio? Olha que nível chega. Delegacia, caso de polícia. Nem é caso de família, vira caso de polícia. Com sócio. Literalmente, um monte. Eu tenho vários colegas que foram em delegacia. Por quê? Porque não souberam estruturar a advocacia para ter um sócio. Não, eu vou ter associado. Ok, mas qual é o plano de carreira para esse associado? O que ele faz para ele virar um sócio? Você tem que pensar agora que você está aqui, ó. Você está em São Paulo agora, você está em Francisco Morato, certo? O Japão é a sua advocacia. Então, aqui agora, o que você quer fazer lá? Ah, eu quero fazer isso, isso. Desenha um caminho. Para quando você chegar lá, você já, ó. Então, a sua advocacia é o seu limite. É o limite que você dá. Ela vai ser maravilhosa ou ela vai ser ruim. Eu nunca tive problemas na advocacia. Eu não tinha placa na minha advocacia. Nunca tive. Nunca tive placa na minha advocacia. Nunca, 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 nunca. Não tinha herança na advocacia, herança jurídica, nenhuma. A primeira formada na minha família fui eu. Os meus amigos não eram advogados, nem formação eles tinham, porque eu nasci muito pobrinha mesmo. Então, assim, eu não tinha lastro jurídico, zero, nenhum. Nenhum. E isso nunca me impediu de ter clientes. Nunca me impediu de ter uma carteira. Nunca me impediu de ganhar dinheiro. Nunca. Então, se eu conseguir, qualquer outro consegue. Aí não precisa apanhar tanto que eu apanhei, né? Não precisa sofrer o tanto que eu sofri, não precisa demorar o tanto que eu demorei. Não precisa, você pode ir antes. Hoje a possibilidade é de você encurtar caminho. Então, o primeiro pecado é demorar para procurar ajuda.
O segundo pecado capital é pensar como empregado. O mercado mudou. No geral, Angélica, José, vocês estão trabalhando? Me fala qual a profissão de vocês. O mercado mudou no geral. Você é atendente. Eu tenho uma mentorada que ela me deu um exemplo que é assim. Ela foi agora na pandemia. Ela era de um escritório e o diretor não sabia o que fazer quando deu a pandemia, porque todo mundo ia ficar em home office, ninguém nunca tinha cogitado trabalhar em home office, porque a gente ainda tem a cabeça de que tem que olhar ali, tem que ficar em cima olhando para engordar o boi. A gente tem essa visão tacanha, né, pequena, de que a gente tem que ficar em cima olhando para a gente engordar o boi. Isso não é real. Você precisa ter estruturas, processos, sistemas, mas não ficar ali olhando o funcionário, se ele, nossa, o funcionário postou agora no Instagram, como é que ele postou o negócio do Instagram se ele está no horário de trabalho? Então, você não precisa ficar ali fechado, engessado, porque hoje no mercado a gente ganha e trabalha por produção, por resultado, não mais naquela visão pequena. Fernanda, então os direitos trabalhistas acabaram? Depois da reforma, eu falo que foi bem prejudicial, sim, para o trabalhador comum. Foi bem prejudicial, sim. Mas, por outro lado, é uma mudança que vai vir no mercado. Cada vez mais o intraempreendedorismo ele vai ser mais valorizado. O intraempreendedor é aquele profissional que enxerga qual é o papel dele naquele cargo. Nós estamos vivendo agora no melhor momento, na situação, no melhor momento desse exemplo que eu vou dar. Quando você chegar numa empresa e você falar assim, eu saí da empresa porque ela faliu, você vai ser perguntado qual foi, se o RH for profissional, ele vai te fazer essa pergunta. Qual foi o seu papel dentro da falência dessa empresa? Ou quais resultados você levou para essa empresa? Essa é a pergunta mais concreta que há no RH, de todos os lugares. Qual é o resultado que você levou para a empresa? E eu estava trazendo o exemplo do meu mentorado. Ele veio me procurar falando que tinha sido dispensado e a gente foi investigar. Por que você foi dispensado? Não, porque agora, com a pandemia, aconteceu do meu chefe virar para mim e falar que não sabia como que ia gerir, que não, ele estava perdido. Ele queria que eu desse ideia para ele sobre o que fazer agora nesse momento da pandemia. Então, o discurso do chefe foi assim: olha, gente, nós estamos todos juntos aqui, eu não sei o que fazer. Esse negócio é a minha vida, eu não sei como levar, não sei como fazer e eu tô perdido. Se vocês puderem ter alguma ideia de como eu posso manter o emprego de vocês e a gente manter a empresa, é melhor. Era um restaurante, esse tinha da advocacia, mas esse que eu estou falando do restaurante. Era um restaurante. E aí, sabe o que aconteceu? Esse meu mentorado veio me trazer essa resposta, porque ele queria transicionar de carreira, porém, tinha um colega dele lá dentro que nessa mesma reunião foi para casa e esse colega, a quem o meu mentorado chamou de puxa-saco, esse colega, puxa-saco, ele levou a ideia, olha, nós somos um restaurante e a gente está aqui em frente a vários prédios, né, particulares, prédios residenciais, e todo mundo está em lockdown. Por que a gente não oferece quentinha ali para o povo, né? Comida de valores mais baixos, talvez, já que a gente vai entregar aqui, não vai nem gastar com delivery, por que a gente não faz isso? E ele foi nos condomínios e conversou. E não é que o restaurante cresceu durante a pandemia, porque ele nem, olha, ele tinha lá a portinha dele aberta, vinha comer quem queria, fechava e acabou. Ele nunca nem pensou que poderia ter um mercado ali em ebulição, esperando ávido, né, por receber aquela alimentação. Ele nem cogitou.
Porque a gente, quando está envolvido no trabalho, a gente nem olha para fora. Esse é um erro também do nosso trabalho, a gente não olhar para fora, a gente fica ali preso ou remoendo os problemas, a gente fica remoendo os problemas, ou então a gente simplesmente fica que nem um trator ali, executando, sem olhar o mercado. Não, eu estou executando, estou trabalhando, está ocupado. Você não está trabalhando. Você está ocupado, porque o seu papel, lembra, a sua advocacia é o limite da sua pessoa. Então, o seu papel é estar o tempo inteiro um passo além, olhando, o tempo inteiro. Então, o que aconteceu, eu trago esse exemplo aqui, que é lógico, né? Eu trabalhei as crenças dessa pessoa, tal, depois ela conseguiu uma recolocação, já com uma outra mentalidade, já entendendo a autorresponsabilidade dela naquela demissão, porque sim, ela foi demitida daquela empresa, e aí ela queria justificar que foi demitida pela pandemia. Não, ela não foi demitida pela pandemia, nesse caso. Ela foi demitida porque ela não estava envolvida ali com o negócio. Ela achava que a gestão do negócio era apenas do dono do negócio. E o intraempreendedorismo vai na contramão. A gestão do negócio é também do dono do negócio, mas não somente dele. Então, você é advogado associado, você é estagiário, você está dentro do escritório, você teve uma ideia, leva essa ideia ali para o seu sócio, para o seu gestor. Está em qualquer ramo da sua atividade, em qualquer atividade, porque tem pessoas que me seguem, eles nem são advogados. Dentro da sua atividade, o que você pode levar, hein, Sheila? O que você pode ofertar ali? O que você pode dar de ideia ali naquele local? Às vezes, o aumento que você acha que não está recebendo porque o patrão é injusto é pelo resultado que você não está levando. Fernanda, mas e o patrão que é mal educado, que é cretino, que não aceita? E aí, o que faz? Bom, gente, isso existe. Isso existe. Existe patrão ruim, sim. Ponto final. Assim como existe ser humano. Eu comecei a aula falando sobre o ser humano, né? E o ser humano está em evolução constante, ou outros estão definhando. Então, sim, existe gestor que é incompetente, existe muita liderança que é familiar, então a pessoa se mantém ali, sim, porque é familiar. Existe tudo isso. Existe. A gente não está aqui fazendo, né, de Mona Lisa fingindo que não existe. Não, existe. Mas, a partir do momento que você entende que a sua carreira é obrigação sua, é responsabilidade sua, a pergunta que vem a seguir é: por que você vai ficar nessa empresa? Ou, vou melhorar a pergunta, tá bom? Qual é o plano para você ter um novo resultado na sua empresa? Qual é o plano para você mudar de carreira, de empresa, de emprego? Qual é o plano? Porque você tem que ter um plano. Eu vou sair agora porque eu vou sair agora desse emprego, porque a Fernanda falou que eu tenho que dar o próximo passo, a responsabilidade minha. Não, isso é burrice. Tá? Eu vou dizer a palavra bem certa, isso é burrice. Você sair sem estratégia é burrice. Você tem que ter estratégia. Tem que ser intencional a sua saída. Você tem que traçar uma estratégia. Você tem que ter um plano de transição de carreira. Não é queimando a ponte, jogando chapéu, não é. Isso é lenda de quem quer vender curso desse tipo. Porque não é. Não é. É você criando uma estratégia e é você seguindo a estratégia. Então, eu vou sair daqui 6 meses, eu vou sair daqui 1 ano. Você aguentou até agora, por que não 6 meses, 1 ano? Aguenta, Gustavo? Aguenta. Mas 6 meses, 1 ano, qual o problema? É para o seu futuro, é para você. Então, você vai sair. O José falou... A Angélica falou assim... Infelizmente, fiquei desempregada na pandemia, mas sempre trabalhei com a parte administrativa financeira. Na área jurídica, só tenho experiência em estágios, mas estou doida para voltar para a área de alguma forma. Para a área administrativa jurídica, é isso? Hoje, como assistente administrativa, como administrativa financeira, hoje, aqui no marketing digital, o que tem de empresa ávida, necessitada, implorando por profissionais que tenham experiência
offline para vir para o online. Então, fica de olho nisso. Entra lá no Orkana, entra no 20 Pila, entra. Para quem está desempregado, gente, Orkana, 20 Pila. Tem um outro também que tem aí, que eles estão oferecendo, são plataformas de trabalho no qual você vai ganhar. Tem esses nomes para freelance, 20 Pila, você vai ganhar só 20 reais. Não, ó, você põe seu preço. Aí você desenha. No curso que a gente vai ter agora da advocacia magnética, que eu vou abrir inscrições, tem um módulo só sobre gestão de carreira. E nesse módulo sobre gestão de carreira, eu te dou passo a passo para você desenvolver as estratégias, inclusive com freelance, porque a gente tem que pagar boleto, tem que pagar conta, não pode ser irresponsável. Você tem as crianças para pôr comida na boca, né? Então tem que pagar boleto, tem que pagar conta, então para você sair sem se quebrar. Porque gerir a sua carreira é um empreendimento. Também precisa ficar atento, né? Peraí que estou lendo vocês. Então, mas estou doida para voltar para a área de alguma forma. Segue esses caminhos. No meu Instagram, no Instagram eu tenho bastante conteúdo, mas no YouTube tem a playlist Ajuda o RH. Ajuda o RH. Então, quem está desempregado, entra lá no Fernanda Ferreira Advogada, no YouTube, já curte a página, já aciona o sininho e tal, e vai na playlist Ajuda o RH, que é uma série de vídeos curtos, tá? Põe lá na velocidade 2, velocidade 1,5, uma série de vídeos curtos para você já mudar o seu mindset, o seu pensamento em relação a mercado de trabalho. Porque se você quer entrar para trabalhar para o outro, ter a cabeça seletista, né? A cabeça de CLT, a cabeça de empregado de 1940, isso vai deixar você pobre. Por que tem empresa aí brigando? Por que existe headhunter? Porque existem talentos. Existem pessoas que valem muito mais do que elas estão ganhando naquele cargo. Mas elas não querem empreender, elas não querem o risco do negócio. Mas elas sabem o papel delas na carreira delas e na empresa a qual elas estão abraçando ali. Então, essa visão você tem que ampliar. É esse campo que você tem que abrir para você enxergar que não tem problema, não é demérito você querer ter uma certa estabilidade, que a gente sabe que não existe, mas, enfim, você querer ter essa estabilidade no sentido de dinheiro, não tem no sentido de ter um salário fixo, 13º, férias, tem ali algumas garantias, não tem problema nisso, mas, por outro lado, você tem que compreender qual é o seu papel na hora que você está trabalhando ali. Tudo bem? Então, deixa eu ver aqui. O José está falando, estava estagiando, mas com o término do curso estou focado somente nele. Perfeito. É uma decisão, José. Isso é perfeito. Porque você está focado em passar na UAB e em se tornar advogado. Isso é perfeito. Você está direcionando o seu conteúdo. Quando você passou para advogado e vai, de repente, iniciar sua carreira como empregado, até para ganhar uma experiência, não tem problema, você vai usar essa fala no seu momento de mostrar essa lacuna, porque vai ficar uma lacuna que o mercado muitas vezes rejeita. Então, peraí, você está um ano parado? Por que você está um ano parado? Estou vendo aqui que tem uma lacuna. E às vezes você pega RH inexperiente, ele nem faz a pergunta. Então, você já se antecipa. Olha, você está vendo que tem uma lacuna aí de um ano, mas é porque eu foquei em ser aprovado na UAB. Pronto, resolveu. Já tirou a pulguinha do meu ouvido, entendeu? A pulguinha da minha orelha, tá bom? A pandemia deixou mais evidente que o profissional precisa se dedicar à empresa, independente de ser sócio. A Sheila está falando. Cargo de confiança. De repente, todos precisaram se mostrar, vestir a camisa. Agora, assim, ficou muito nítido o que é vestir o raio, né? Que raio é vestir a camisa da empresa? Que raio é vestir a camisa da empresa? Agora ficou muito nítido, porque tem a história da galinha e do porco. A galinha não está comprometida com a empresa, o porco está. Por quê? Porque a galinha vai lá e bota o ovo, e ela vai embora. O porco dá a vida.
dá a vida, né, pela empresa, ele dá o próprio couro para a empresa. Então, não é para você dar o couro para sua empresa, mas nesse ponto que a Sheila está falando é isso mesmo. É você vestir e mostrar para que veio. Esse meu mentorado, eu mentorei, eu orientei, eu entendi o momento dele, mas que me deu vontade de ligar lá para o sócio e falar, viu, sócio, vamos aprender a gerir pessoas para você não contratar pessoas do perfil desse meu mentorado? Porque, na verdade, o que houve foi isso. Houve uma falha de contratação e ele contratou uma pessoa no perfil daquela pessoa que não era adequado para o tipo de empresa, sabe? Não era adequado. Por isso que você precisa pensar, às vezes, né? Saber de gestão de pessoas é fundamental. O bom de tudo isso é que todo mundo, com medo de perder o emprego, arregaçaram as mangas e estão lutando. O escritório que eu trabalho sempre foi muito contra o home office e, de repente, tudo está dando certo. Olha, Sheila, não precisa ir longe, não. Eu tenho um exemplo aqui na UAB aqui de Francisco Morato. Em início de março, eu fui numa reunião presencial com eles e aí eu levei lá minha agenda de palestras, né? Do ano inteiro. Até então, a gente não sabia que a pandemia ia fechar as coisas, que ia tomar essa proporção. Estou falando lá no ano 2020. E falando com a diretora falou: não, mas a gente precisa agora se reunir para verificar a agenda. Sabe aquela coisa assim, a reunião da reunião da reunião precisa ser marcada? Eu falei: não, gente, mas tem o Zoom, vamos conversar no Zoom, vamos falar aqui, vamos falar ali, vamos montar, vamos fazer acontecer. Moral da história, não fizeram, não aconteceu nada. Aí precisou passar até setembro, outubro, para aí eles começarem a entender o que é o online, a aceitar que o online veio para ficar. Gente, são 10 anos de evolução somente nessa pandemia. 10 anos em um ano de evolução tecnológica, mercadológica, de visão, estratégia, e 10 anos científica, porque a gente não pode negar que no científico ainda há uma evolução gigantesca também, a gente não nega isso. Então, vocês veem como tudo evoluiu, né? E não vamos dar graças a Deus ao corona, porque não, gente. Mais de quase 300 mil pessoas mortas só no Brasil não é para dar graças a Deus, claro que não. Mas houve uma evolução que a gente não pode ignorar. Você não pode ignorar que houve uma evolução em várias áreas, em várias. Em outras áreas, na política principalmente, houve uma declinagem, que as pessoas realmente agora escancararam quem são e para que, o que estão fazendo. Mas até então, a Angélica era assistente jurídico. Usa a dica, viu, Angélica? Que bom que você gostou. Realmente, ainda mais agora que tenho uma filha de 3 meses. Pronto, José, então não vai rasgar, não vai jogar o chapéu do outro lado do muro, não vai rasgar a ponte, queimar a ponte, não vai fazer nada disso, tá? Vai trabalhar do seu direitinho, certinho, que aí funciona. A Samila colocou já o nome dela completo aqui. Podem colocar os nomes completos de vocês, tá bom? Agora vocês podem colocar o nome completo, mas eu vou continuar aqui na minha lista. São 7, eu estou no segundo. No terceiro, não separar o dinheiro da advocacia com dinheiro pessoal. Gente, pelo amor de qualquer coisa, dinheiro da advocacia é o dinheiro do seu negócio. Usa a analogia da padaria. Imagina se o dono da padaria vendeu o primeiro pãozinho, aí ele pega esse dinheiro, nossa, ganhei R$2, vou comprar uma coxinha no vizinho. Não tem sentido, mas é isso que você faz na sua advocacia. Então, o dinheiro da advocacia é da advocacia. E aí, como você entende de gestão, a partir de agora, né, você vai começar a entender de gestão. Inclusive, no curso de Advocacia Magnética tem um módulo de gestão financeira. Você já está entendendo sobre gestão financeira, o que você vai fazer? Você vai se pagar. Você vai estipular o seu prolabore. Porque, sim, você é empregado da sua advocacia. Pode não ser um empregado formal, mas você também tem que ser pago. Você também tem que ser motivado, tá? Porque tem gente que não entende que tem que motivar a si mesmo dentro da advocacia.
E vamos para o próximo pecado. Não, o quarto pecado é não aprender comunicação e vendas. Você tem que entender de marketing e vendas. Você tem que aprender a se comunicar. Você precisa aprender a se comunicar. Sem comunicação, você não consegue chegar a lugar nenhum. Isso eu digo na escrita, isso eu digo numa audiência. Eu já vi advogado perdendo processo porque não ouviu, não desenvolveu a escuta ativa. E sim, a escuta ativa faz parte da comunicação. Ele não desenvolveu, não aprendeu. Por isso que eu trago um módulo só de escuta ativa, porque você precisa entender o que o outro está dizendo. E o outro está dizendo com o corpo. O outro está dizendo com a feição, com as microexpressões. O outro está dizendo com gestos. O outro está dizendo sem nem dizer. Aquele silêncio, aquela omissão que ele fez, que ele falou, isso é uma fala. Isso é um comentário também. Então, muito cuidado, tá? Aqui, se comparar e não perceber que o mercado mudou. Então, você abre aqui o Instagram, só tem advogado milionário, você fala, putz, eu nunca vou ser milionária. Não, calma, respira. Aquilo que o advogado mostra aqui no Instagram é um fragmento. Instagram é um fragmento da vida e é editado. Tudo que vai para o Instagram é editado. A gente só posta o que quer postar e o que vale para a gente postar. Só isso. Só isso. A gente não posta além do que convém para a gente postar. Então, o que você está vendo do outro ali é uma expectativa do outro. Não é real. Ou não é 100% real, porque é um fragmento do dia dele. O sexto, menosprezar a importância da conciliação. Gente, o mercado jurídico mudou. Você precisa aprender a conciliar e mediar. Você precisa. Vamos usar o exemplo. Eu tenho uma colega, a minha irmã foi convidada para ser madrinha de um casamento. E agora, nessa segunda onda, fechou. Né? Entrou o lockdown de novo, fechou. E ela ia casar assim, no sábado daquela sexta-feira que o governador fechou. Olha que absurdo, né? Às vezes até um sinal para não casar. Enfim, né? Cala a boca. Aí o que acontece? Olha só que interessante. A minha irmã já alugou o vestido, já pagou o vestido, já comprou o presente, já pagou o presente. E aí? A noiva já contratou e já pagou tudo. Porque você percebe que foi no dia, fechou na sexta, ela ia casar no sábado. A noiva já pagou tudo. Como é que fica essa relação comercial? Como fica? Eu tenho meu direito, eu quero receber tudo de volta, não foi culpa minha. Mas e o dono ali do buffet? E a dona da loja de roupas? Você percebe a escala que vai tomando, a proporção, a avalanche, a onda que vai se formando? Você percebe o tsunami que vai formando? A gente não pode olhar só para o próprio umbigo. Não deve olhar só para o próprio umbigo. Não deve. Então, nesse caso, você precisa aprender a conciliar. Advogado que não concilia não é advogado. Não é, desculpa, mas não é. Se você é advogado que só está preparado, disponível para ir lá, aguerrido, de chegar lá e combater e brigar, você não está sabendo advogar, amigo. Desculpa. Não está. Você já tem que chegar com ânimo de conciliação, até para você ter uma vantagem competitiva no momento da audiência. Isso dá uma vantagem para você no olhar do juiz. Já fica até esse hack para vocês, advogados. O juiz olha com melhores bons olhos quem se disponibiliza a negociar, quem se disponibiliza a conciliar, do que aquela pessoa que não vai estar ali e quer ganhar o direito dela e só ela importa no mundo. Mundo não, só eu importo, os outros que morram. Não é assim que funciona. Não é assim, o buraco é mais embaixo. Principalmente nesse momento. Principalmente. Então, a advocacia, ela está assim, ó, fervilhando, borbulhando por
ávida, desesperada por advogados que saibam conciliar, advogados que saibam o que estou fazendo no mundo, advogados que saibam cumprir sua função institucional. Institucional, vai para além da sua função técnica. Sua função técnica a gente não vai nem discutir porque tem que ter, mas a sua função institucional, de entender que você faz parte da sociedade, que você aproxima, você é o canal, você é a ponte que aproxima o seu cliente do judiciário. Se você estiver tumultuando o judiciário mais do que ele já está, você não vai ser bem visto no judiciário. E você está ali todo dia, né? A sua reputação, ela já é formada pelo ânimo que você entra na audiência. Por isso que entender de comunicação faz parte. Por isso que entender qual é o seu papel institucional faz parte. É isso. Você tem que ter essa visão. Ser não comemorar é o 7º pecado. É você não comemorar. Não entender que você precisa comemorar. Você precisa comemorar sempre. Eu estou aqui buscando o nosso link, tá? Para poder mandar para vocês. Você tem que saber comemorar. Passou na OAB? Comemora. Quantos gostariam de ter passado? Se formou? Comemora. Quantos que você conhece que não se formaram? Tiveram ali as mesmas opções, as mesmas oportunidades e não conseguiram se formar? Quantos passaram por aquilo? Então, isso você também precisa ter em mente. Isso você também precisa saber que é importante. E, por último, eu coloquei aqui um plus, que é ser um eterno aprendiz. É você o tempo inteiro entender que, sim, você precisa estudar. Estudar o direito, estudar para além do direito, estudar... Deixa eu ver se o link está funcionando. Esse link é do grupo que vocês vão entrar, tá? Ah, entrou. Está funcionando. Estudar o direito, estudar para além do direito, estudar inteligência emocional. No curso, a gente tem um módulo só de autoliderança, que é para você entender qual é o seu papel no mundo, da sua vida. Como que você faz para parar de ser o limite da sua advocacia, para não ter mais um limite na sua carreira, para você deslumbrar e deslanchar na sua vida, tá bom? Essa foi a primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui o que vocês acharam. Eu vou mandar o material complementar com esses 8, eu coloquei 7 pecados, mas são 8, então eu vou mandar para vocês. A partir de amanhã à tarde eu já começo a mandar os materiais, tá bom? Venham na aula de amanhã, esse e-mail, esse login e senha que vocês receberam, vale para 5 aulas, tá bom? Vale para as 4 aulas. Então, venham na aula de amanhã, não percam a aula de amanhã, porque ela é fundamental também. Me manda o seu feedback lá no Instagram, me marca no Instagram que você está fazendo o curso, o que você gostou mais, me fala qual foi o seu insight do que você gostou mais, o que te trouxe de ROI, qual foi o ROI da noite? A gente pode fazer hashtag ROI esse dia, né? Me marca lá, coloca lá Trilha da Advocacia, me marca no @Fernanda Ferreira Advogada no Instagram e a gente se vê amanhã. Tem alguma dúvida, alguma coisa que ficou pendente, alguma coisa a mais? Sim, não? Vou finalizar aqui no Instagram e já olho para vocês. O José falou, excelente aula, professora Fernanda, sempre muito cirúrgica em suas palavras. Obrigada, José, que bom que você gostou. Tamo junto, né? Convida os colegas para virem, tá bom? Conteúdo muito enriquecedor, obrigada, gostei bastante, obrigada. Convidem os colegas, mandem depois o convite para as pessoas virem também fazer aqui com a gente.
porque vale a pena, vai ser muito, tem muito conhecimento ainda para trazer para vocês, para a gente poder conversar mais, desmistificar o que é advocacia, porque todo mundo fica com medo, né, do que é advocacia, e a advocacia é uma profissão como outra qualquer, a profissão mais linda do mundo, na minha visão. Eu acho que todo mundo tinha que fazer direito, e eu acho que todo mundo tinha que ser advogado, porque a advocacia é o melhor curso do mundo, né? O direito é o melhor curso do mundo, e a advocacia é o que há. Assim, a gente pode ficar milionário sendo advogado ou não, também, dependendo de como você gerir o seu próprio negócio, né? A Cheirinha está falando aqui, amor, obrigada. Cláudia Enriquecedor, obrigada, parabéns. Obrigada, gente, obrigada mesmo. E é como eu sempre falo, é maquiete, maquiete. Se eu falei errado, você me corrige, por favor, que eu quero falar certo. Parabéns pela exposição, que seduz os olhos pela riqueza e ineditismo dos ensinamentos. Olha que bonito, obrigada. Excelente, doutora Fernanda, muito obrigada pela aula, boa noite. Gente, é isso. Eu sempre falo assim, reverbera comigo, porque esse é meu lema, meu slogan, minha manifestação no mundo, porque eu acho que a gente veio para somar na vida um dos outros. Como ser humano, eu estou aqui para evoluir, como advogada para evoluir, como profissional para evoluir. Eu acho que a gente tem que crescer cada vez mais juntos. Eu luto por uma advocacia humanizada e colaborativa. Há muito discurso de colaboração na advocacia, quando você vai ver mais de perto, foi só um discurso, sabe? E eu luto com unhas e dentes para que a advocacia seja humanizada, a gente tire esses rótulos e ela seja humanizada e ela seja colaborativa de verdade, onde eu ajudo você e você me ajuda. Os dois vão fazendo, sabe, uma simbiose de ajuda, de mútua, e onde todo mundo cresce, porque sim, tem espaço para todo mundo. Nós estamos num mundo abundante e essa abundância vem para todos. Todos colocaram o nome completo aqui, porque lembra que a presença é por aqui, tá bom? Quem não colocou, coloca agora. Então, eu vou finalizar a gravação. Muito